Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 17 e 18, parte 2 do curso de Física 2. E a aula dessa parte vai ser trabalho da força elétrica. Bom, na aula anterior eu falei da força elétrica, dois tipos de calcular a força elétrica entre duas cargas dividido pela distância ao quadrado, lei de Coulomb, ou a força é igual ao que é carga vezes o campo. E o campo e a força tem o mesmo sentido, modo e direção, tem o mesmo, porque é vetorial. Eu te ensinei a somar, eu te ensinei a fazer o vetor campo elétrico e depois a somar somar o campo elétrico para achar o campo elétrico resultante e saber para onde essa carga está se movimentando. Nesta aula, eu vou começar a falar do trabalho da força elétrica. O que é trabalho? Trabalho é dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. O que é esse cosseno? É o cosseno da força em relação ao ΔS. Por exemplo, você tem um bloco e esse bloco está sofrendo uma força. Se ele está sofrendo uma força, ele está se movimentando. Então ele vem para cá, ó. Ele está se movimentando nessa distância. Então a distância também está para cá, ó. ΔS também para cá. Então o cosseno vai ser o cosseno da força em relação ao campo. Nesse exemplo, o cosseno aqui vai ser zero. O cosseno de zero é 1. Cosseno de zero é 1. Se você está com dúvida, você tem que ver as aulas de matemática. O cosseno de zero é 1. Então, o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento. Isso em joules. Se o trabalho é força vezes deslocamento, tendo uma força constante, você tem um trabalho. Agora, vamos para o trabalho da força elétrica. Vamos lá. O trabalho da força elétrica, ele é dado por trabalho é igual a força. O que é força elétrica? Q vezes o campo, multiplicado pelo ΔS vezes o cosseno da força em relação ao deslocamento. Então, o trabalho da força elétrica vai ser Q vezes o E multiplicado pela distância vezes o cosseno, que vai ser 1. Então, esse é o trabalho da força elétrica. Ok? Então, se você tem um trabalho, você já consegue também o campo, né? Mas o trabalho vai ser... O trabalho é esse, ó. Trabalho da força elétrica, ó. Trabalho da força elétrica vai ser carga vezes o campo multiplicado pela distância. Ok. Vou guardar isso daqui, ó. Então, o trabalho da força elétrica é a carga que está sofrendo a força vezes o campo vezes o deslocamento, a distância. Ok. Se você tem isso, você consegue achar o que é potencial elétrico. Por quê? Aqui está o trabalho da força elétrica. Mas o que é potencial elétrico? Potencial elétrico. O potencial elétrico, imagina que tem uma carga aqui, ó, uma carga geradora. Essa carga está aqui. Ela tem um campo, mas nesse campo ela também tem potenciais. O que é potencial elétrico? Potencial elétrico é dada por um V e um tracinho. E isso aqui vai cair no seu colo, mas é para cair mesmo, porque eu não vou deduzir. O potencial elétrico, porque no ensino médio não precisa reduzir. Só precisa saber o que é potencial elétrico. O potencial elétrico é dado a constante vezes a carga geradora dividido pela distância, ou melhor, pelo R. Ó, perceba que a diferença do campo elétrico para o potencial elétrico é só ao quadrado, né? Enquanto que aqui é distância ao quadrado, aqui é só a distância, o R, sem ser ao quadrado. Como é que seria para deduzir isso? Vou colocar aqui, ó. Então, o trabalho da força elétrica vai ser a carga vezes o campo, KQ, dividido por D ao quadrado. Então, vezes o D. Aqui você corta, então você tem que o trabalho da força elétrica vai ser a carga vezes KQ sobre D. Então, o que é o trabalho dividido pela carga vai ser KQ sobre D. Então, o trabalho dividido pela carga vai ser justamente o potencial elétrico, ok? Então, o potencial elétrico é dado por essa unidade em volts, volts, então a gente está falando de volts já, volts.
Então, o potencial elétrico é dado em volts. Digamos que um exemplo. Aqui está uma carga geradora, ela tem um campo elétrico e ela também, no campo elétrico ela também tem o potencial elétrico. Quando ela gera um campo elétrico, ela gera automaticamente um potencial elétrico. Então, a cada distância tem um potencial elétrico diferente. Então, quanto maior a distância, menor vai ser o potencial elétrico, porque se eu estou aumentando a distância, eu diminuo o potencial elétrico, deixando isso aqui constante. Ok, então isso aqui ó, vai ter um campo, e esse campo, cada ponto desse campo também tem um potencial elétrico. O campo diminui ao quadrado, cada distância se diminui ao quadrado o campo, e o volts você diminui normalmente. Quando você aumenta 1 centímetro, você diminui o volts também em unidades. Se você aumenta 2, você diminui o potencial elétrico, você divide por 2. Se você triplica, você multiplica por 1/3. Então, cada distância tem uma voltagem diferente. Ok. Então, digamos que você vem aqui e coloque uma carga, você tem uma carga aqui, ó, uma carga positiva. Qual é a tendência dela? A tendência dessa carguinha, digamos que essa carguinha aqui é positiva, a tendência dela era sofrer uma força de repulsão, força elétrica de repulsão. Ok. Então, a tendência dela é sair do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico. Isso é natural, porque todos os movimentos, a espontaneidade tende a menor potencial, sempre. Tudo que está com alto potencial tende a diminuir o potencial e esse potencial virar energia cinética. Por quê? Porque a energia mecânica se conserva no sistema. E você sabe que a energia mecânica do início é igual à energia mecânica do final. Então, se a energia mecânica do início é energia potencial do início mais energia cinética do início, que é igual a energia potencial final mais energia cinética final. Bom, nesse sistema, digamos que essa carga está aqui, e você pega essa carga e aproxima ela da carga geradora. O que você está fazendo? Você está fazendo algo não espontâneo. O que era para ser espontâneo? Era para essa carga sofrer a ação do campo e ir para o menor energia potencial elétrica e para ir para o menor potencial. Digamos que aqui é 10 volts, aqui é 100 volts, aqui é 50 volts, e aqui é 25 volts e aqui é 0 volts. Então, qual era a tendência dela? A tendência dela era para ir para menor energia potencial. Por quê? Porque quando ela vai para menor energia potencial, ela aumenta a sua energia cinética. Todos os corpos tendem a ir para menor energia potencial. Então, se você pega essa carga e aproxima ela da carga geradora, e ela tem o mesmo sinal, você está aumentando, você está pegando essa carga e levando ela para o maior potencial elétrico. Isso está sendo contra a espontaneidade, portanto você tem que gastar energia para fazer isso. Mas quando você chega até aqui, ela vai tá sofrendo a máxima repulsão, está sofrendo muita repulsão, então você está aplicando muita força aqui e ela está parada. Então neste ponto, você tem que a energia potencial é máxima. E você tem que a energia cinética é igual a 0, porque ela está parada. Nesse tempo 1. Mas, depois de um intervalo, quando você soltar essa carga, ela estava aqui, ó, ela vai automaticamente para o menor potencial. Então, ela ganha velocidade. Até chegar no potencial 0. Quando ela chega no potencial 0, o que ela tem? Ela tem energia cinética máxima e ela tem energia potencial mínima. Então, toda essa energia potencial que eu tive que gastar para aproximar essa carga da carga geradora de mesmo sinal, quando eu soltar ela vai pegar essa energia potencial, porque toda energia potencial, quando existe energia potencial, é a energia capaz de gerar energia cinética. Toda energia potencial vira energia cinética. Então, toda vez que tem uma energia potencial, ela tem a capacidade de virar energia cinética.
Então aqui, ó, ela tá parada, eu gastei energia para isso, eu realizei trabalho para isso acontecer. E ela tá aqui, ela tá com a energia cinética zero, porque ela tá parada, e mais com a energia potencial máxima. Quando eu solto essa carga, ela automaticamente ela vai para o potencial menor, portanto ela perde energia potencial, mas ela ganha energia cinética. Ela tá com a energia cinética máxima. Por quê? Porque a energia mecânica do sistema sempre se conserva. Entendido isso, você tem que agora calcular qual é a energia potencial elétrica. Bom, a energia potencial elétrica, ela é dada, ó, vou fazer de novo um exemplo aqui. Digamos que tem uma carga aqui e tem uma outra carguinha aqui. Ela está numa distância, ok? Então essa aqui é a cargona e essa aqui é a carguinha. Se ela está na distância R, a energia potencial elétrica ela é dada pela energia potencial elétrica dado pelo a carguinha vezes a diferença de potencial. Mas quando eu falar diferença de potencial, nunca coloque final menos inicial, é sempre ao contrário. É a inicial, portanto, o potencial elétrico inicial menos o potencial elétrico final. Então, energia potencial elétrica é dada pela carguinha vezes a diferença de potencial. Então, energia potencial elétrica é dada pela carguinha vezes a diferença de potencial, que é U. O que é U? Volts. Então, toda vez que você tiver uma carga em um ambiente que esteja com potencial elétrico, ela sempre vai migrar para o menor potencial elétrico. Por quê? Porque o menor potencial elétrico sempre é a espontaneidade. O mundo sempre vai tender para a menor energia potencial, portanto para a maior energia cinética. Por exemplo, quando você está de uma certa altura, você tem uma energia potencial gravitacional, mgh. Quando você desce dessa altura, você ganha, por exemplo, no escorregador, você perde energia, portanto a energia mecânica do início é igual à energia mecânica do final. Então quando você está em cima, você tem só energia potencial gravitacional, mgh, que isso vai se transformar em energia cinética. Aqui você não tem energia potencial gravitacional, você só vai ter energia cinética, mv²/2. Então a energia mecânica do sistema sempre se conserva. Isso também ocorre para a força elétrica. Vou te dar um exemplo. Então você tem que lembrar que a energia potencial elétrica é dada pela carga vezes a diferença de potencial do início menos potencial do final. Ok? Então isso aqui, ó, você tem que lembrar isso aqui tudo. Então eu vou te dar um exemplo. Ó, a energia potencial ela é uma grandeza escalar, portanto você sempre soma as energias potenciais. Não precisa somar vetorialmente, só precisa somar escalar, somar normalmente. Então, se você tem, digamos que você tem mais de um campo, você tem mais de uma carga geradora, portanto você tem mais de um potencial elétrico. Você só soma o potencial elétrico. Agora vamos estudar o trabalho. Então eu falei da energia potencial elétrica, agora eu vou falar do trabalho da força elétrica. Ó, te dar um exemplo, hein? Ó, trabalho da força elétrica. Então aqui você tem energia potencial elétrica dada carga vezes a diferença de potencial. Então vamos para o trabalho. Digamos que você está com uma carga, você tem uma carga geradora, e você vem e tem uma carga negativa. Vou mudar o exemplo. Tem uma carga negativa. Qual é a tendência dela? A tendência dessa carga negativa é se aproximar, né? Se aproximar da carga positiva pela força de atração. Ok. Então, essa carga aqui positiva, essa carga geradora, ela está gerando um campo, mas ela também está em cada linha desse campo tem um potencial elétrico. Digamos que o potencial elétrico daqui
seja de... digamos que... Só vou dar exemplos sem números. Ele tem um potencial elétrico aqui maior do que aqui. Não, aqui é menor do que aqui. Então o potencial elétrico daqui seria 100 volts e daqui seria 200 volts. Então ela migrou para um potencial elétrico menor para um potencial elétrico maior. Então depois de um tempo ela está aqui, ó. Ela está aqui, né? Ela estava aqui e ela sofreu uma velocidade e está aqui agora, porque ela sofreu uma força de atração. Beleza. Se ela percorreu uma distância, perceba que ela percorreu essa distância aqui, né? R. Se ela sofreu uma força e também está se deslocando, ela está tendo trabalho, está sofrendo um trabalho. Esse trabalho é calculado por o trabalho da força elétrica é dado por o trabalho da força elétrica, ele é dado pela energia potencial do início menos a energia potencial final. Então você tem que o trabalho da força elétrica é dado por qual é a energia potencial do início? A energia potencial do início vai ser a carga. A energia potencial do início vai ser energia potencial é dado por a carga vezes energia potencial é isso aqui, né? KQ sobre R. Então, a energia potencial é a carga vezes o volts inicial menos a carga vezes o volts final. Ok, vamos colocar aqui. Então, o trabalho da força elétrica vai ser a carga vezes a voltagem do início menos, então tá aqui no início, aqui tá R e ele fica, aqui é o R'ão e aqui é o R'inho. Então, menos do início é o R'ão menos a carga vezes KQ sobre R'inho. Então, o trabalho da força elétrica vai ser, ó, isso aqui é constante, isso aqui tudo é constante, isso aqui também é constante. Então, o trabalho da força elétrica vai ser a carguinha multiplicado pela diferença de potencial. Potencial do início menos potencial final. Então, o trabalho da força elétrica vai ser igual ao carguinha vezes a diferença de potencial. Como eu coloquei aqui, ó, a energia potencial vai ser a carguinha vezes a diferença de potencial. Ok? Então, a força elétrica, o trabalho da força elétrica é dado pela carguinha multiplicado pela a diferença de potencial, que é volts. Então, aqui você tem o trabalho da força elétrica. Bom, a energia potencial é dada... Então, isso aqui é o trabalho. Isso aqui é o trabalho. Então, a energia potencial é dada por KQ vezes o R. E o trabalho da força elétrica é dado pelo K vezes a diferença de potencial, como eu coloquei aqui. O que é interessante que você entenda? Que o trabalho da força elétrica, ela não depende da trajetória. Ela pode ter uma trajetória qualquer que for, ela só vai depender da diferença de potencial. Então, eu vou fazer um exemplo aqui bem legal. Então, você sabe que o potencial elétrico é KQ sobre R e a força, o trabalho da força elétrica é a carguinha vezes a diferença de potencial. Ok. O trabalho da força elétrica vai ser igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho da força elétrica é K vezes U. E a variação da energia cinética é mv ao quadrado sobre 2 final menos mv ao quadrado sobre 2 inicial. Se isso daqui for zero, então você tem que a carga vezes U vai sofrer a ação de um campo elétrico, de um potencial elétrico, então a velocidade final vai ser 2 vezes a carguinha vezes U
dividido por m. Então a velocidade vai ser a raiz quadrada de 2 vezes q vezes u dividido por m. Ok? Então toda vez que você tem trabalho, você varia a energia cinética do corpo. Toda vez que você realiza um trabalho, você está movimentando o corpo, portanto você está variando a sua energia cinética. Se você está dentro de um campo elétrico, você tem potencial elétrico diferente. Quando esse potencial elétrico varia, você realiza trabalho. Esse trabalho varia a energia cinética e você consegue calcular a energia final, que é 2 a carguinha vezes a diferença potencial dividido por m. Mas, digamos que você tem uma carga, você tem uma carga positiva e você pega uma outra carga positiva. Então eu vou deixar aqui, a constante vai ser 9 vezes 10 a menos 9, a nona. A carguinha maior, a carga maior vai ser, deixa eu só ver aqui como que vai ser o exemplo, 2 vezes 10 a menos 4, e a carguinha menor vai ser 1 vezes 10 a menos 5. Então, você tem essa carga aqui vai ter um potencial elétrico. Qual vai ser o potencial elétrico dessa relação aqui? Aqui está 1 metro. Você sabe que vai sofrer ela está no potencial alto e ela vai para o menor potencial. Então, depois de um tempo, ela estava aqui e agora ela está aqui, ó. E ela ganhou velocidade. Por que ela ganhou velocidade? Porque aqui ela estava com a máxima energia potencial. Quando eu solto essa carga, ela perde energia potencial e ganha energia cinética, pela conservação da energia mecânica. Então ela passa a ter 2 metros. E ele pergunta, qual foi o trabalho? Bom, se o trabalho é positivo, é porque você realizou o trabalho, então não é espontâneo. Quando eu pego essa carga aqui e realizo o trabalho, eu estou dando energia potencial para ela e reduzindo a energia cinética. Quando eu solto ela diminui a energia cinética, mas ela aumenta, ela perde energia potencial, mas ela aumenta a energia cinética. Então vamos calcular o trabalho para que isso ocorra. Bom, o trabalho vai ser a energia potencial do início, o trabalho da força elétrica vai ser igual a carga vezes a diferença de potencial, início menos a energia de potencial final. Esse trabalho tem que ser negativo. Por quê? Porque se esse trabalho for negativo, você vai ter, se você está tendo um trabalho negativo, você vai ter um aumento da energia cinética. Por quê? Porque o trabalho vai ser a carguinha, que é 10 a menos 5, vezes a diferença de potencial. Qual é o potencial de 1 metro? O potencial de 1 metro é K vezes a carga dividido por 1, menos o potencial elétrico do final, que aqui vai ser 2. Então, a energia, o trabalho resultante vai ser 10 elevado a menos 1, menos 5, multiplicado por... Bom, vai ser o K, 9 vezes 10 a nona, multiplicado por 2 vezes 10 a menos 4, dividido por 1, menos o K, multiplicado por 2 menos 10, 4, dividido por 2. Então, isso aqui é constante, né? Então, a força elétrica vai ser igual a 10 menos 5 vezes. O que vai dar aqui, ó? Isso aqui você pode cortar aqui? Não pode cortar, né? Vai ficar 2 vezes 9 vezes 10 a nona, vezes 2 vezes 10 a menos 4, menos 9 vezes 10 a nona, vezes 2 vezes 10 a menos 4, dividido por 2. Porque você multiplicou aqui e multiplicou em cruzes. Então, o trabalho da força elétrica, nesse movimento, vai ser 10 em menos 4 vezes. Aqui, ó, vai dar 18 vezes 2, 18 vezes 2, 36. 36. Vezes 36 vezes
10 à quinta menos 18 vezes 10 à quinta, dividido por 2. Então, o trabalho da força elétrica vai ser 10 a menos 5 vezes... Vou pegar só outra conta aqui. Vai ser 10 vezes 10 a menos 5. 36 vai dar 18 vezes 10 à quinta, dividido por 2. Então, o trabalho da força elétrica vai ser 10 a menos 5 vezes 9 vezes 10 a 5. Então, você tem que o trabalho da força elétrica vai ser 9 joules. Então, se o trabalho é positivo, você tem que lembrar que a energia, o trabalho da força elétrica vai ser igual à variação da energia cinética. Para que esse valor seja positivo, 9, você tem que a energia cinética final menos a energia cinética inicial, qual vai ter que ser maior? A energia cinética final, né? Porque a energia cinética final tem que ser maior para que esse número seja positivo. Se a energia cinética inicial fosse maior, esse trabalho ia ser negativo. Então, ele ganha, se o trabalho for positivo, ele ganha energia cinética. Ou melhor, ele perde energia potencial, mas a energia cinética final vai ser maior que a energia cinética inicial, porque o trabalho é positivo. Isso é fácil de entender. Por quê? Porque aqui você vai ter um potencial de quanto? Inicial, você vai ter um potencial inicial de 36 volts. E depois de 2 metros, né? Aqui é 1 metro, aqui ó, você vai ter 1 volts de 18. Então você diminui, quando ele percorreu essa distância aqui, ó, você diminui a energia potencial elétrica, mas você aumenta a energia cinética, porque conserva a energia mecânica do início é igual à energia mecânica final. No início ele não tinha energia cinética, ele só tinha energia potencial elétrica. E no fim ele vai ter um pouco de energia, ele vai ter energia potencial mais a energia cinética. A energia potencial do início era 36, a energia potencial do final vai ser 18 mais a energia cinética que ele ganhou. Então a energia cinética vai ser 36 menos 18 36 vai ser 18, vai passar lá, então vai ficar 18, aqui vai ser m vezes dividido por 2, então a velocidade ao quadrado vai ser 18 vezes 2 dividido pela massa. Então a velocidade vai ser a raiz quadrada disso aqui, ó, de 36 dividido pela massa. Então você sabe a velocidade final. Quando o trabalho for positivo, o trabalho da força elétrica é positivo, você sabe que a energia cinética final vai ser maior que a energia cinética inicial, porque ele diminui a energia potencial elétrica e ele ganha energia cinética, ok? Então você calcula o trabalho dessa força não depende da trajetória. Por exemplo, se ele sai daqui e vai para cá, ou para cá, ele vai ter o mesmo trabalho. Por quê? Porque o que depende é a variação do potencial elétrico. Ok? Essa aula é um pouco difícil de entender, você tem que assistir ela umas 3 vezes para poder entender esse cálculo inteiro que eu fiz. Mas é importante que você saiba tudo isso daqui e também saiba calcular o trabalho. Quando o trabalho é positivo, você tem que a energia cinética final vai ser maior que a energia cinética inicial. Se o trabalho fosse negativo, a energia cinética do final seria maior que a energia cinética do inicial. Na próxima aula, a gente vai falar dos potenciais elétricos equidistantes. E aí eu vou te dar mais um exemplo, mas com a carga negativa. Você vai perceber que com a carga negativa, a energia cinética do início vai ser maior que a energia cinética do final. Por quê? Porque o trabalho vai ser negativo. Mas a gente vai ver isso na próxima aula, ok? Então deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau.